ao vivo! Vamos lá, turma. Buenas noches. Vamos chegando, vamos chegando. Esperando o algoritmo entregar para vocês. Daí a gente já começa. Enquanto o algoritmo vai entregando para vocês, eu vou me apresentar, sou Eliana Maziero. Eu sou Eliana Maziero, cara. Guarda esse nome. Eu sou terapeuta quântica. Eu estou terapeuta quântica. Eu estou psicopedagoga. Eu estou um ser em busca de compartilhar conhecimentos ocultos, tá? E hoje eu trouxe um tema que é um caminho sem volta, que é exatamente sobre isso que eu quero falar com os teres. O autoconhecimento e a expansão da consciência. Autoconhecimento e expansão da consciência. Quando você entra nesse caminho, é um caminho sem volta. E aí eu quero ler um trecho de um livro que chama O Poder do Agora, que se você não leu, já põe aí como próximo. Presta atenção nisso aqui, ó. Se liga. Enquanto o ego dirige a nossa vida, não conseguimos nos sentir à vontade, em paz ou completos, exceto por breves períodos, quando acabamos de ter um desejo realizado. O ego precisa de alimento e proteção o tempo todo. Tem a necessidade de se identificar com as coisas externas, como propriedades, status social, trabalho, educação, aparência física, habilidades especiais, relacionamentos, história pessoal familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Mas essa é a melhor parte, se liga. Só que nada disso é você. Pã! Se você não é nada disso, quem é você? E aí vem uma outra frase maravilhosa que diz assim: sob a luz da consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Sob a luz da consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Eu comecei com esse parágrafo desse livro para convidar você a fazer um trabalho de expansão de consciência. O que é isso? É começar a entender que existe algo mais por trás das coisas que você acredita ser e que não necessariamente são como você acredita que são. E que tem um caminho gostoso de fazer isso daí, que é o caminho do autoconhecimento. A consequência de você entrar em um estado de autoconhecer-se, e aí, gente, autoconhecimento, entenda, ele é contínuo e ele passa por várias fases. Fases essas que eu chamo de despertares conscienciais. São vários despertares. Você não tem um despertar de consciência. Ah, despertei, e agora? O que eu faço? Você tem vários. Por quê? Porque a cada passo de aprofundamento sobre si, e aí Sócrates dizia isso, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Quanto mais você vai aprofundando essa pesquisa, essa investigação de quem é você, se você não é o status, se você não é seus relacionamentos, se você não é sua personalidade, nem o que você gosta, se você não é o que você acha que você é e nem o que você acha que você foi, quem é você? O que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. As boas perguntas movem o mundo. Só que, infelizmente, na nossa era, esse agora, porque esse livro chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse é um francês, esse cara aqui. Eu conheço ele, já vi vários podcasts dele, fabuloso. O agora, esse agora que nós estamos aqui, esta realidade em si, com este período de tempo e espaço onde a gente está
acessando altas tecnologias e um volume de tempo rápido de acesso a muita informação, informações essas de todo tipo. E aí a gente está falando vamos falar da rede da internet, que dentro da internet é uma terra de ninguém. Por quê? Porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não é, que é manipulação cerebral, que é uso de conhecimento oculto que você não sabe para manipular a sua mente, para que você torne-se um consumidor automático, automatizado, adormecido, inconsciente. Que você acha que você precisa de coisas, que você acha que você tenha coisas, o que você acha, e aí você passa a consumir. Então assim, neste agora nós vivemos este mar de informações. E o que acontece? Acontece que a tendência é isso aumentar. Só que nós vamos viver agora um pouquinho, daqui a pouco, uma guerra tecnológica entre as inteligências artificiais espirituais versus inteligências artificiais que tem o intuito de manipular, né? Que é para uso manipulatório. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque se você não se conhece, se você não faz um trabalho interior de acessar quem é você, o que você está fazendo aqui, qual que é o sentido da tua existência, ou você acha que você veio aqui só para viver essa vidinha? Porque eu tenho muitos clientes que eu atendo na terapia quântica que falam exatamente isso. Para mim a vida é isso aqui, acabou, entendeu? Vai pro céu. E eu digo, aonde é o céu? Que céu é esse que você acredita que vai, né? Então, entender o que é os dogmas religiosos, o seu sistema de crenças, né? Quais suas crenças? O que move você? Você é movido a quê? O que você escutou a vida inteira? Com base no que? Na tua história, da tua história mesmo, da historinha que contou nesse tempo que você existiu. Quais os registros que você tem que determinam o que você é? Então, quando você começa a acessar isso, é maravilhoso. Por quê? Porque você começa primeiro a entender o que você não é. Entendeu? Parece simples o que eu estou falando, mas é extremamente complexo. Porque quando você acessa o que você não é, você entra num limbo que é, se eu não sou, o que sou eu? Eu não sei o que eu sou. Então, eu costumo falar para as minhas clientes assim, ó, calma, porque isso é também fases do processo. Você vai passar por esse limbo que é o que você não é, mas o que você não sabe que é ainda. Por quê? Porque você vai, com consciência, começar a poder criar uma nova versão de si mesmo. Que é o que eu digo de acessar uma realidade paralela. Gente, parece conversa de louco isso aqui, mas assim, se você conhecer um pouco de Bashar, se você conhecer um pouco de Joe Dispenza, são pessoas que têm esse conteúdo trabalhado na internet. Eu tô falando dois, mas assim, são vários. Aí a gente tá falando de o Greg Baden, a gente tá falando de, várias pessoas aí que são referências nesses assuntos de expansão de consciência, né? E de estado de consciência, estado de presença. Porque quanto mais você acessa, quanto mais você adentra esse caminho de autoconhecer-se, de auto-identificar e de desidentificação, que é parar de se identificar com o que disseram que você era e você não é, você começa a conseguir ter controle consciente de onde você quer estar, em qual realidade você quer estar, em qual dimensão, em qual frequência. Aí toda essa história de elevar a frequência, atrair riqueza e prosperidade, cai por terra, porque você não vai mais atrair, você vai entrar em ressonância, você vai equalizar com aquelas frequências, com essas realidades, com essas versões de você que já existem. Então, tem uma versão de você que é milionário, tem uma versão de você que é dentista, tem uma versão de você que é pobretona, tem uma versão de você que é mãe de 5, tem uma versão de você que é solteira feliz, tem várias possibilidades de você. Qual que você ressoa? E aí, quando você conecta, quando você acessa essa ressonância, quando você entra em ressonância, o que é? Equalizar a frequência com esta realidade, você vivencia ela. Qual a diferença?
Se você está em estado de presença, você vivencia consciente do que você está fazendo. E aí isso chama-se manifestação, que tem livros falando da lei da atração, a gente atrai, e não é bem assim que acontece. A gente manifesta uma possibilidade de realidade a partir da consciência desperta de conseguir equalizar com ela e entender que para manifestar existe um delay de tempo que está diminuindo, porque antigamente o delay, né, é o espaço entre a onda emitida e a manifestação do negócio, que a gente chama de colapso da função de onda na física quântica. Então, assim, entre o que você emanou e manifestar, existe um timing, um tempo parado, que é um tempo de provas e expiações. É tipo assim, é o tal do soltar, que é entregue e confia que já é, porque aí você se aproxima muito mais dessa realidade. Gente, parece conversa de louco, mas quanto mais você se conhece, quanto mais você expande a consciência, quanto mais você vai acessando o macro, e você entende que o macro é um reflexo do micro, daí vai entrar onde eu trabalho, que é autocura, autorregeneração celular, de curar-se de enfermidades mesmo, mental, espiritual, emocional e física. Por quê? Porque é uma questão de entender o macro. Se eu entendo o macro, eu entendo que dentro de mim eu tenho o macro no micro, e eu consigo entender como que funciona isso, e entenda isso como mecânica quântica, que é a mecânica do universo, eu consigo fazer o que os alquimistas chamavam de alquimia pura, que é transformar metal em ouro, que na verdade é um conceito atribuído em transformar as realidades brutas em realidades preferidas, percebem? Isso é alquimia real. Então, traduzindo em miúdos, todas essas historinhas que nos foram contadas, elas têm um porquê científico por trás, que hoje, graças a Deus, a gente consegue explicar o funcionamento. E por que a gente está fazendo isso? Para você sair desse lugar de ignorância, e aí entenda ignorância, falta de informação. E falta de informação é por vontade. Então, é por escolha, porque hoje nós estamos na era da informação. Então, se você não tem acesso à informação, é uma escolha. Então, você está escolhendo estar ignorante. Não tem problema nenhum, sabe por quê? Porque você é defendido por uma lei universal, que é a lei do livre-arbítrio. Você pode ficar ignorante, não tem problema nenhum. Você pode manter-se em sofrimento, como é o que você está fazendo. A vida está sofrimento, tá? Você está identificado com o sofrimento, então você não está conseguindo entender quem é você, o que é você, se você é o pensamento, se você é o sentimento, e aí é tudo uma coisa só, percebe a loucura? E é por isso que tá tantas pessoas com questões emocionais e mentais, no sentido de crise de ansiedade, no sentido de TDAH, de déficit de atenção, que não consegue focar. E aí o que acontece? O agravamento disso vem com o excesso de informações e de estímulos com base na tecnologia. Então a gente está falando desde excesso de informação a excesso de luz, de estímulos visuais, a luz azul e tudo mais. Então, que é o tal do apodrecimento cerebral, né? Que o cérebro podre que está nos Estados Unidos agora virou matéria falando sobre isso. Que essa nova geração está vindo com o cérebro podre. Por quê? Porque se a gente não parar e tomar consciência de quem controla o quê, sabe o que vai acontecer? Uma separação concreta do joio e do trigo, que é a vida dos curiosos que acessam as informações e quem tem informação tem poder, e a vida dos desinformados que são manipuláveis e aí passam a ser prestadores de conta. Por quê? Porque aquele que sabe tem condição de dominar aquele que não sabe. Sempre foi assim, gente, sempre foi assim. Mas isso não é para ser uma guerra entre, eu sei mais, então eu domino você que não sabe. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que quanto mais pessoas
acessarem conhecimento e entender que é possível expandir a sua consciência, e com a consciência expandida eu consigo desconstruir o sofrimento, desidentificar da matéria, desidentificar das carências, eu consigo ressignificar informações da minha história, eu consigo criar novas possibilidades de futuros neste agora. Cara, já pensou todo mundo fazendo isso de forma independente? Você acha que ia ter gente preocupada em invadir o país do outro? Cara, se eu tenho tudo que eu preciso, em termos de existência confortável, e aí, gente, recursos básicos de alimentação, moradia, segurança, tranquilidade, paz de espírito, coletividade, empatia. Se a gente tem isso, para que a gente vai invadir o espaço do outro? Percebem? É incompatível. Então, quando a gente fala de expansão de consciência, que tem a ver com o trabalho de autoconhecimento, que é o conhece a ti mesmo, quanto mais você conhece você, mais você conhece o outro. Quanto mais conhecendo o outro, menos você o julga, porque você entende que ele é você, que ele é seu reflexo, né? Eu tô num momento crucial de encerramento do meu relacionamento, tá? Então meu relacionamento tá passando por uma morte, relacionamento de casamento, e é muito interessante porque é uma morte desse relacionamento, ele morreu. E agora tá nascendo um outro formato de relacionamento. Entenda relacionamento, o ato de relacionar-se com o outro, não necessariamente relacionamento amoroso, tá? E aí quando isso acontece, existem muitas lições aprendidas. E é muito legal, porque é o que a gente chama de salto quântico. Quando você apreende em você uma lição, é quando você sobe de nível, é quando você passa de fase no joguinho do videogame. E é massa, por quê? Porque outras oportunidades virão. Mas, gente, esse é o jogo da vida e é gostoso. Não era para ser sofrido. Só que a gente está num momento, energeticamente falando, de despertar coletivo, que as pessoas estão no momento da dor, que é não saber o que fazer com o que estão sentindo. E ao invés de passar pelo processo de descascar a cebola, vamos falar, você já descascou uma cebola? Quando você descasca a cebola, gente, eu não sei vocês, mas meu olho, nossa senhora, meu marido trabalha com cozinha, às vezes eu passo pela cozinha, ele tá descascando cebola, o meu olho lacrimeja, ele já acostumou. Mas o que acontece? Eu choro de descascar cebola. Quanto mais você tira as cascas, até chegar no miolo, mais sofrido é, em termos de chorar. Entenda essa analogia, que é mais ou menos o trabalho de autoconhecimento. Se você opta por passar pelo processo de descascar a sua cebola e enfrentar o sofrimento e chorar o ardido do olho e tá tudo bem, que você sabe que vai passar, você vai encontrar coisas maravilhosas sobre si, que são livramentos, e você vai livrando os pesos. E o que acontece na maioria dos casos, quando as pessoas estão nesse lugar que poderia escolher o caminho do autoconhecimento e escolhe o caminho da medicação? A medicação, ela deixa eu escolher a palavra, camufla o que está acontecendo. A medicação, ela mais confunde o teu processo, por quê? Porque ela anestesia a informação. O corpo é uma lousa e o corpo tá te trazendo uma informação que você precisa olhar. É igual quando você tem uma DR no relacionamento e fica, sabe, remoendo aquilo, é porque tem uma informação para você aí. Eu tô vivendo isso no meu relacionamento. Tem muita coisa que eu olho pro relacionamento, eu olho no outro e me incomoda, que é meu. E aí quando eu trago para mim, eu falo, tá, e o que eu vou fazer com isso? Esse é o trabalho. É tirar do outro e trazer para mim. Tiro do outro e trago para mim. Daí, o que eu faço com isso?
Se há lição, você passa de fase, você não tropeça mais naquele sofrimento. Outros virão. E nós estamos no momento agora de passar limpo. Sabe passar limpo o caderno? Que você tem que apagar e escrever com caneta? É isso. E não adianta, todo mundo vai ter que passar limpo o seu caderno. Todo mundo vai ter que passar limpo o seu caderno. Todo mundo está sendo convidado a passar limpo o caderno. Qual é a sacada? A sacada é, faça isso. Enfrenta isso de frente. Olha para isso e fala, beleza, vamos aí, vamos fazer. É sofrido? É, cara. Já passou o caderno limpo? É um saco. Não tem nada de glamouroso, não. Quem fica romantizando autoconhecimento não tem noção do que está falando. Vamos pôr o pé no chão. É sofrido? É, mas é um sofrimento que alivia, que resolve, que tira peso, que traz clareza e esclarecimento, que traz motivação, que traz força, que traz vigor. O autoconhecimento, ele faz você ressurgir da cinza. É uma morte e renascimento, morte e renascimento. Mas é maravilhoso, por quê? Porque você nasce mais forte, mais esperto, você não cai mais naquelas armadilhas. Ali você não cai mais. Não é massa? O que gera sofrimento? Repetição, cara. Repetição. Não tem coisa mais sofrida do que você errar a mesma coisa. Quer um sofrimento idiota? Você sabe que se você tomar um porre, você vai levar, você que tem a minha idade aí, passou dos 40, 40 mais, 45 mais. Se você tomar um porre no sábado, você vai levar uma semana para recuperar. Você sabe disso. Aí na sexta-feira, quando você tá melhorzinho, por quê? Porque você não consegue raciocinar, você perde o foco, você perde a energia vital, o teu corpo está super intoxicado, então sobrecarrega o fígado, sobrecarrega os rins, você não tem ânimo para fazer as coisas, nem raciocínio e discernimento. Quando chega na sexta-feira, que você está começando a desintoxicar, o que você faz no sábado? Vai no churrasquinho. E aí você faz o quê? Essa história de que para curar a ressaca você abre outra lata, gente, é papo de pessoa que tá perdida e não sabe da missa o terço. Tá bom? Desculpa, Zeca Pagodinho, mas esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá com nada. I'm so fucking sorry falar isso pra vocês, tá bom? Por quê? Porque isso só gera sofrimento. Presta atenção, gente, olha o ciclo que vocês entram. Vocês caem em sofrimento, o sofrimento cria uma necessidade de anestesiamento, você parte para uma intoxicação via medicação desnecessária, que camufla a ideia inicial, que era a informação que você tinha que encarar e você não quer, e aí você repete o ciclo, e repete o ciclo, e repete o ciclo. Então, mudam-se os personagens, muda a cena, mas o roteiro é o mesmo. Que é a gente chama de padrão repetitivo, que é um exemplo disso, é quando você troca de marido, troca de namorado e vive a mesma situação. Fala assim, cara, não é possível ter o dedo podre. Ou a pessoa começa a ter os mesmos comportamentos da outra pessoa antiga. Você fala, meu, igualzinho, que bosta. O que será que eu fiz? Nada. Você não fez nada. Porque se você tivesse feito o mínimo, você ia começar a ressoar coisas diferentes. Quando você passa de fase, quando você sobe o nível, quando você eleva a vibração, quando você expande a consciência e aumenta seu campo de visão com visão macro, você começa a fazer o que eu chamo de um dos 3 pilares da cura. Escolhas conscientes. Quando você começa a fazer escolhas conscientes, que é, já sei que beber me faz mal, então eu não vou beber. Ah, tá, mas eu não consigo, porque eu não resisto, sei lá, dá um nome se você quiser. Ah, então eu já sei que beber pra mim é um problema. Então sábado vai ter uma festa. Não vou na festa. Porque se lá está a armadilha que eu vou cair, eu não vou nem passar no ambiente que tem armadilha para eu não cair, percebe? Isso chama-se escolha consciente. O que acontece? Eu começo a ressoar, a vibrar outra vibração. É igual uma estação de rádio, é igualzinho uma estação de rádio. Aqui na minha região, a gente tem uma frequência que chama 93,3 MHz, tá? É uma rádio X daqui da cidade. Esta rádio só toca sertanejo. Se eu equalizar, e no meu tempo de rádio, ainda era aqueles dial, sabe? Aqueles botãozinhos de girar, que você tinha que achar
a frequência do rádio. Agora de botão, agora nem tem rádio, mas assim, os mais antiguinhos é de botãozinho, você tem que ficar lá achando as rádios, tá? Se você equaliza uma rádio 93,3 e tem uma música que você não gosta, que te irrita, você tem duas opções. Você desliga o rádio e aí chama isso de entorpecimento e anestesiamento, que é quando você sai e enche a cara. Ou você troca de rádio, certo? Só que o que pode acontecer no meio do caminho? Entre você sair da 93 e tentar achar a 101,5, por exemplo, pode ser que tenha um chiado no caminho, que é, eu não sou mais 93, mas eu também não achei a 101. Aonde que eu encaixo aqui? Eu não sou 93 mais, mas eu não achei a 101. Então tem um tempo de limbo que a gente fala, que é, não me identifico mais com essa, mas não encontrei a outra ainda. Mas ela tá lá. Daí quando você se esforça um pouquinho mais, com delicadeza, você equaliza na 101,5, que é a imprensa, por exemplo, que toca só clássicos. Aí você fala, uau, cara, gosto muito mais da imprensa. E aí você começa a descobrir que quem gosta da 101,5 tem uma comunidade de pessoas que gostam. E você fala, cara, que legal, também gosto, também escuto. E aí você começa a se conectar com pessoas que ressoam na frequência 101,5 MHz. E não mais na galera que... Significa que a galera da 93 é pior? Não. Significa que eles estão atrasados? Não. Significa que eles estão errados? Não. Só significa que eles ressoam com essa vibração. E tem uma galera, se fosse assim, não ia existir o Rodeio de Barretos, por exemplo. Percebe? Só ia existir Sala São Paulo, com música clássica. E não é assim. Existem as pessoas que se identificam com a frequência 93,3. Existem as pessoas que se identificam com a 101,5. E tá tudo bem, são frequências. É isso que nós somos. Nós somos antenas que emitimos e recebemos frequências. E a gente se equaliza e entra em ressonância com aquilo que a gente está apto, está preparado para sustentar. Não adianta eu pegar uma pessoa que está habituada com uma frequência de 93,3 MHz e levar ela para escutar um show de música clássica, de música erudita. A pessoa não vai aguentar ficar 5 minutos, porque ela não tem os requisitos básicos desenvolvidos em termos de recebimento desse estímulo para nem sentir prazer. Então vai ser quase que uma agressão para a pessoa. Se eu tiro ela da onde ela está habituada e eu não preparo ela e ponho ela numa frequência mais alta, ela não vai aguentar. E aí ela não sustenta. Daí ela faz o quê? Volta para cá. Ela até tenta, às vezes, ela escuta 2 músicas e fala, ai que saco, eu gosto mais da 93. E tá tudo bem. Agora, se você insiste em sair da 93,3 e ir para 101,5, se você insiste, vai chegar uma hora que você vai durar um pouquinho mais e um pouquinho mais, que é o que a gente diz de escolhas conscientes e ensinar a mim mesma, a minha consciência, a preferir coisas mais evoluídas, mais sutis, que vibram mais alto. É um ensinamento. Então tem uma intenção consciente de eu vou aprender a gostar desse negócio. E aí eu repito, até uma hora que eu tô habituada. E aí eu tô tão habituada que agora, por exemplo, eu não escuto nem clássicos. Agora eu só escuto música, tipo músicas clássicas no sentido de MPB e tal. Agora eu escuto só música clássica erudita. Por quê? Porque eu já passei disso e tô aqui. Daí é uma outra frequência, que é a, sei lá, 152,7, por exemplo. Percebe? Então, é um caminho de construção com base no autoconhecimento, com muito exercício, com muita prática, com muita ação concreta na rotina, no dia a dia, nas escolhas, em não errar as mesmas coisas, em não repetir padrões de relacionamentos tóxicos, em não cair nas mesmas armadilhas. Então, começar a identificar a armadilha. Isso é golpe, não vou cair. Ah, essa conversinha é golpe, não vou cair. Isso aqui é meu ego. Ah, não vou cair não. Percebe? Daí, você sobe de nível e você começa a entrar em ressonância com a outra galera. E aí, naturalmente, essa galera começa a desaparecer da sua vida de forma natural e outras vão aparecendo. E assim é o processo evolutivo. A gente entra em ressonância com as coisas e aí aquilo faz sentido.
Isso não significa que você é melhor que quem está no 93. Significa que vocês estão em tempos diferentes. Tempo, espaço e dimensão. Por quê? Porque são dimensões diferentes e vibrações diferentes. Então não significa quem é melhor, quem é pior. Significa quem se identifica, quem não se identifica. Só que o que acontece? Este tipo de vibração 93,3 traz um combo de consequências. Que é, se você convive com esse tipo de música, com esse tipo de letra, gera em você um determinado sentimento. E você começa a desenvolver isso na sua vida e viver conforme a música, dançar conforme a música. E nem sempre a letra da música é uma música bonita. Entendeu? Como que o jogo joga? E a mesma coisa quando você começa a escutar, sei lá, por exemplo, música clássica. E, gente, eu não tô falando, isso não é sobre música, tá? Eu não tô falando pra você parar de escutar teu sertanejo, tua sofrência e começar a assistir, ouvir Mozart. Não é isso. Seria ideal, mas não é, não tô falando isso. Eu tô usando essa analogia para vocês entenderem o que são mudanças de frequência e ressonância, aquilo que você ressoa e o que cada uma causa no seu campo, fazendo com que você manifeste determinada realidade. E aí, se a vibração é baixa, eu vou ressoar com coisas que têm vibração baixa. Doenças têm vibração baixa. Pensamento negativo tem vibração baixa. E, gente, tudo é vibração. Tudo é onda. Tudo é medida em hertz. Isso é física. Tá? Quântica. Melhor ainda. Física quântica. Tesla já falava isso. Coitado desse Tesla. Mataram o cara. E o cara falava isso. Você quer entender do universo? Vai entender sobre frequência e vibração. Você vai entender o que a gente está falando. Tanto que mataram o cara. Se esse cara continuar falando isso, nós estamos fritos. Por quê? Porque se você não sabe disso ainda, é isso que eu quero fazer. Eu quero que você desperte, eu quero que você acorde, para você parar de sofrer. E assim, o sofrimento é uma identificação. A dor existe, entenda? Aconteceu alguma coisa com você e é dolorido, a dor é real. Agora, o sofrimento é uma identificação com a dor. Quando eu me identifico com a dor, eu perduro a sensação. Então, que é o que eu falo, né? A gente pode fazer um tratamento com uma pessoa de câncer sem ela estar em estado de sofrimento. Então, a gente tira a pessoa do drama, tira a pessoa do sofrimento e ela simplesmente passa por um processo de autocura de forma limpa. Então, ela vai ter menos efeito colateral da quimioterapia, menos efeito colateral da queda de cabelo. Por quê? Porque ela não tá vibrando dor, sofrimento, vitimismo. Ela tá em outra vibe. Ela tá no tipo, putz, já entendi, vou sair desse negócio aqui rapidinho, entendeu? É só uma questão de tempo. Então, se você não entende de tempo e espaço, se você não entende das leis universais que regem o movimento, se você não entende vibração e frequência, se você não entende sobre energia, se você nem quer saber sobre isso, entenda. A sua vida está exatamente como você gostaria, porque você que está manifestando. A diferença é que nós estamos tentando ensinar você como sair disso aí e manifestar uma vida mais legal. Se você quiser, se você não quiser, tá tudo bem também. Entendeu? Esse é o poder do caminho do autoconhecimento. Seja para cura, seja para manifestar uma vida mais bacaninha, seja para ser mais grato pelo que você já tem e aí você estruturar para poder ter mais, percebe? Tudo é construído de forma consciente e intencional. Se você não tem consciência, você não tem boa intenção. Simples assim. Simples assim. Não sei se eu consegui resumir aqui, nesse papo, um pouquinho do que é o trabalho de autoconhecimento. E eu venho fazendo esse trabalho assim, há anos estudando isso. E agora lancei uma jornada que chama O Segredo da Cura, que a gente está com uma turma passando por esse processo de forma coletiva, porque eu faço atendimento individual e agora estou abrindo o método para o coletivo. E em breve, em novembro, vocês se preparem, porque eu vou abrir uma nova turma para passar por essa jornada de autoconhecimento fortíssimo que vai transportar você dessa terceira dimensão para a quinta dimensão, se você quiser. Ninguém é obrigado, tá bom? Mas se você quiser aprender a manifestar suas coisas, suas novas realidades, e aí entenda isso com qualquer coisa, não tem limite, tá bom?
Não tem limite. Relacionamento, prosperidade, abundância, saúde, finanças, whatever, que você quiser, tá? Você fica ligado, porque em breve estaremos colocando novas informações aqui. Por enquanto eu vou divulgando, graças a Deus, os feedbacks de todo o sucesso que eu venho tendo com essa metodologia, ajudando várias, milhares de pessoas a se curarem, a sair da depressão, a curar insônia, a curar câncer e coisas maravilhosas. Ah, Eliana, você é um guru? Não, eu não sou um guru. Eu não sou nada, na verdade. Eu sou só uma guia com uma lanterninha assim, ó, apontando uma luzinha e falando, vamos por ali, vamos por ali, vamos por ali. Por quê? Porque eu já passei por esses lugares, gente. Faz 32 anos que eu faço isso. Eu faço isso desde os meus 14 anos que eu estudo, trabalho com o desenvolvimento da consciência. E medito desde os 14. Meditação e respiração consciente também ajuda, tá? Então, se você quer saber mais sobre isso, manda um direct pra mim, compartilha esse vídeo, vai no meu canal do YouTube, tem muito conteúdo gratuito lá, se inscreva no meu canal, deixa mensagem pra mim e quarta-feira nós estamos juntos de novo na próxima live onde eu quero conversar com você. Combinado? Espero ter trazido um pouquinho de inspiração, quem sabe você não começa o seu processo. Tá bom? Uma ótima semana pra você, até quarta-feira, se Deus quiser e se eu quiser. Um beijo, até a próxima.